Olá, hoje é terça-feira, 2 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje você vai saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação e como ela pode ser uma ferramenta para a população acompanhar e fiscalizar os órgãos públicos. Aqui no estúdio a gente conversa sobre esse assunto e traz informações importantes para os eleitores na semana que antecede a votação. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. A Lei número 12.527, que entrou em vigor no dia 16 de maio deste ano, garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ter acesso a informações públicas. Isso quer dizer que os órgãos municipais, estaduais e federais têm o dever de informar a população sobre onde o dinheiro público está sendo investido. O texto também determina que, além das informações, órgãos e entidades devem divulgar nos próprios sites dados sobre a estrutura organizacional, programas e ações em desenvolvimento, repasses ou transferências de recursos financeiros, além de licitações realizadas em andamento, remuneração e subsídios de postos públicos, incluindo até mesmo ajudas de custo. Essa lei é uma ferramenta para que a população controle de perto o trabalho dos representantes públicos e também uma aliada na hora de decidir o próprio voto. Mas e você, sabe como utilizar a Lei de Acesso à Informação? Acompanhe na reportagem. Nas vésperas das eleições que vão definir os prefeitos e os vereadores dos municípios brasileiros, ainda tem quem não conheça a forma mais eficiente de saber quem são os políticos em que vão votar. O senhor conhece a Lei de Acesso à Informação? Não conheço. Não tem nem ideia do que se trata? Não, nem faço ideia mesmo. Já ouvi falar, mas não sei a lei pelo certo, né? A gente entra no portal do governo federal e utiliza todas as informações referentes aos órgãos públicos. Eu achei que é bom para toda a população, porque a gente que contribui com os impostos e a gente que paga todos os impostos, e a gente quer saber onde está indo esse nosso dinheiro, né? A lei entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e determina que os órgãos públicos de todo o país divulguem os gastos feitos com o dinheiro que recebem da União. Ela preza pelo princípio da transparência, da liberdade e do livre acesso à informação, da publicidade das atividades públicas, que em geral tem que ter essa divulgação, e permite então o chamado controle social. E isso é muito importante, porque quanto mais informação nós tivermos, melhor nós poderemos tomar uma decisão, adotar uma posição, concordar ou discordar de algo. A população pode saber como funciona aquele órgão público, como ele se comporta em relação a determinadas atividades típicas dele, como está sendo feito o gasto das contas públicas, não é? Enfim, o público é de extrema importância essa legislação, porque deixa muito claro e muito firme o direito que o público tem de ter ciência de tudo que a administração pública faz, de todas as atividades que a administração pública faz. É possível pedir informação sobre tudo sem precisar de alguma justificativa para isso. Desde salários de servidores públicos até o quanto um órgão público gasta em água e luz no prédio em que funciona. Mas alguns dados são considerados sigilosos. De acordo com a lei, informações de pessoas físicas só podem ser divulgadas com autorização. Se o que for perguntado puder prejudicar a integridade e ferir a privacidade do investigado, a informação é mantida em segredo. Isso depende muito de uma análise de caso concreto. Em determinadas situações, prevalece o princípio da publicidade, em determinadas situações, prevalece o princípio da privacidade. Quando nós falamos em gestão pública, em contas públicas, em administração do que é bem público, do que é de todos, a prevalência, via de regra, é da publicidade. O Ministério Público é um órgão de Estado que atua na defesa da ordem jurídica e fiscaliza o cumprimento da lei no Brasil. Independente e autônomo, o MP tem orçamento, carreira e administração próprios. É considerado o fiscal das leis e, para dar exemplo, foi um dos primeiros órgãos a implantar o livre acesso de informações. O que o Ministério Público fez? Nós nos preocupamos muito em efetivamente montar um serviço de informações como a lei
preconiza que seja montado por todos os órgãos públicos. As pessoas podem acessar o pedido de informação tanto pela internet como presencialmente, vindo nas sedes da instituição e buscando no setor de atendimento uma informação que é protocolada e é remetida para cá, para este serviço. Na internet, para conseguir estas informações, é necessário entrar no site do órgão público e fazer o pedido. A partir do dia em que a requisição da informação é feita, a instituição tem no máximo 1 mês para dar a resposta. Caso o órgão não possa divulgar tal informação, precisa apresentar uma justificativa. Se o cidadão não aceitar esta justificativa, pode entrar com um recurso na própria instituição. Se ainda assim não conseguir a informação, pode apresentar outro recurso para uma comissão instituída por lei, que vai rever o suposto sigilo e as justificativas. Se esta comissão entender que pode haver a divulgação da informação, o órgão será acionado para atender à requisição imediatamente. Cada vez mais nós caminhamos aí por um clamor e por uma consciência, muitas vezes, de que a gestão pública demanda transparência. Transparência na gestão pública é essencial. E para transparência demanda liberdade de acesso à informação. E isso também contribui com algo que é fundamental. Se nós dependermos dos gestores para controlar sua própria atividade, isso talvez nos traga algumas dificuldades. Certamente, muito melhor é a gestão quanto maior é o controle. E muito melhor é a gestão quanto maior é o controle social. Tá aí, de acordo com a Controladoria Geral da União, até a última quinta-feira foram solicitadas mais de 35 mil informações com base na lei desde o dia 16 de maio. Desse total, mais de 33 mil foram respondidas, o que representa 92,15% das solicitações. E outros pedidos também estão sendo analisados. Segundo a CGU, os órgãos mais acionados foram a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, com mais de 4 mil pedidos, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com mais de 2 mil, e o Banco Central do Brasil, com mais de 1.000 pedidos. E de acordo com o órgão, o tempo médio de resposta do Executivo tem sido de 10 dias. E é para falar mais sobre esse assunto que a gente recebe aqui no estúdio Valtuir Nunes, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e também Pedro Henrique Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas e professor do curso de Direito da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos. Olá, satisfação estar aqui no programa. O prazer é nosso. Nós também agradecemos. O prazer é nosso. Valtuir, para a gente começar essa conversa, a gente viu que essa lei ela entrou em vigor desde maio, né, que ela está vigorando aqui no nosso país. Demorou muito para acontecer numa sociedade democrática como a nossa? De fato, demorou. Esta exigência da transparência, em outros países já temos mais de 100 anos, 200 anos em alguns casos. No caso brasileiro, a necessidade de ampliação da informação se plasmou na Constituição de 88, portanto, há 22 anos atrás, quando no artigo 5º já definia que o cidadão deveria ter amplo acesso à informação, mas lá se disse no prazo da lei. E como a lei precisava ser regulamentada, a lei que veio a regulamentar esse prazo foi justamente agora a Lei de Acesso à Informação, que definiu então o prazo de 20 dias para o atendimento ou mais 10 dias no caso de uma prorrogação. Mas antes mesmo da edição da Lei de Acesso à Informação, já o cidadão poderia e deveria ter acesso aos dados. O que parece um paradoxo no país, porque precisa de uma lei para regulamentar o que a Constituição já previa. Mas é assim, antes tarde do que nunca, nós temos sim que ampliar o acesso à informação e defendemos, somos entusiastas da aplicação da lei, a lei irá se concretizar no que depender do Tribunal de Contas, porque nós defendemos, sim, o amplo acesso à informação. O cidadão tem o direito de saber das coisas do Estado, porque ele contribui com seus impostos, afinal, para a construção desse Estado e, portanto, para questionar se a qualidade do serviço público não está adequadamente sendo prestada como ele gostaria. É um direito que lhe é garantido, né, professor? Que balanço o senhor faz? Que balanço o senhor faz desses quase 5 meses aí que essa lei está em vigor? Eu vejo de uma forma extremamente positiva. Um detalhe a ser considerado também é que a Lei de Acesso à Informação não é o único instrumento a ser considerado em relação à publicidade da atuação administrativa. Desde que entrou em vigor a Constituição, ela veio acompanhada no artigo 37 do princípio da publicidade, a exigir do gestor a publicação dos atos administrativos, de toda a atuação, e essa publicidade
não é apenas a publicidade oficial. Eu entendo que a transparência vem junto com isso. Mas a verdade é a seguinte, nós não tínhamos muitos instrumentos tecnológicos. Vamos pensar bem nisso. Muita gente ainda defende que a publicidade ela se satisfaz com a publicação num diário oficial impresso. Hoje em dia o cidadão não sabe nem onde está o diário oficial impresso. A busca de informações vai ser em sites oficiais. Hoje em dia isso é que facilitou muito. Na possibilidade em que nós tivemos, na medida em que tivemos uma possibilidade de acesso à informação por instrumentos tecnológicos, isso facilitou. E a legislação acabou trazendo alguns instrumentos, obrigando o administrador a fazer essa publicação. Uma importantíssima lei que veio ainda antes da Lei de Acesso a Informações é a Lei Complementar 131, que trouxe à Lei de Responsabilidade Fiscal uma exigência de portais de transparência, dando uma informação de uma forma clara, simples, de forma que qualquer cidadão pode entrar nos portais públicos e obter essas informações. E esse caminho tem que ser fácil também, né? Não pode ser muito burocrático, senão a pessoa não vai atrás realmente. Se o caminho da informática é complicado, o cidadão não chega até ele. E a Lei de Acesso à Informação vem complementar, na medida em que diz o seguinte, olha, se o cidadão não tem essa informação, ele pode exigir, ou pelo menos ter uma resposta de como chegar até essa informação de uma forma rápida e com prazos estabelecidos na lei. Isso é que é importante. Por quê? Porque não basta aquela divulgação oficial, muitas vezes ela é complexa. Agora, hoje em dia, com os chamados portais, né, de transparência, o cidadão vai lá, eu quero saber para onde os administradores públicos estão viajando, a que custo. Eu quero saber como é que foi feito esse contrato, com quem, quais são os valores. E essas informações têm que estar nos portais de transparência, e isso é importante. Acho que isso entra na questão que eu queria fazer agora para o Valtuir, que é a lei de acesso à informação, ela está muito ligada a essa questão da corrupção, que o professor comentou agora também, saber com que está sendo gasto, por exemplo, o que está sendo gasto numa viagem, ou coisas assim. Inclusive, a gente está acompanhando agora um julgamento histórico no STF, a questão do mensalão aí. O senhor acredita que essa pode ser uma forma de evitar novos casos assim e outros casos menores também, mas que a gente vê com frequência na nossa sociedade brasileira? Sem dúvida. Esse exemplo do mensalão é emblemático porque tem a repercussão que a mídia está dando, é um tema de grande envergadura e, portanto, está mobilizando o país com relação ao seu julgamento. Ocorre que sempre se fala no conteúdo social, que a sociedade deve participar, só que só pode controlar quem conhece. Então, nós temos que alcançar para o cidadão a informação na linguagem do cidadão. Não adianta veicular, como dizia a LRF, o relatório resumido da execução orçamentária, é o nome da peça, à disposição do cidadão, ou parecer prévio das contas do governo que o Tribunal de Contas emite, um balanço e um processo de 1000 páginas, que ficaria à disposição do cidadão por 60 dias no balcão da prefeitura, para que o cidadão pudesse folhear e impugnar. Isso não é transparência. Disponibilizar esses documentos é útil? Mas tem que se veicular na linguagem do cidadão. E outra coisa relevante é o seguinte, enquanto estamos conversando aqui, não o caso do mensalão, mas nesse instante está ocorrendo casos de corrupção em vários ambientes. E as pessoas sabem disso. A sociedade brasileira conhece, mas se cala muitas das vezes, não leva adiante. Nós reclamamos da corrupção em Brasília, mas fazemos gato na net. Nós fazemos campanha Salvem as Baleias e jogamos lixo no chão. A sociedade brasileira, ela convive com muitos delitos, com pequenos delitos que ela tolera, e depois reclama de como a sociedade está organizada. Então, na verdade, nós temos que fazer um grande balanço ético no país, e a Lei de Acesso à Informação deve servir como instrumento para isso, para que todos nós, primeiro, reconheçamos essa realidade. Em segundo lugar, temos que obter a informação para poder fiscalizar e controlar. Eu sempre digo o seguinte, o Tribunal de Contas faz auditoria nas merendas escolares, por exemplo, e faz auditoria, verifica se foi feito o contrato, se a merenda está sendo entregue, e atesta a regularidade do procedimento. Mas quem melhor que os pais das crianças para saber da qualidade da merenda?
O Tribunal de Contas não sabe disso. Mas o pai da criança que chega no fim do dia e pergunta: meu filho, como é que estava a merenda hoje? Ah, não, o leite estava estragado, só me deram uma bolacha e uma água porque disse que não tinha merenda. Essa informação que os pais sabem, eles não devem guardar para si. Eles devem não só procurar o Tribunal de Contas, mas a Associação de Pais e Mestres, reclamar na diretora da escola, reclamar no Ministério Público, na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, aonde for. A sociedade, os países mais éticos e, portanto, com menor nível de corrupção, são justamente aqueles em que a sociedade se apodera do dever de controlar o Estado, de fiscalizar, de fazer campanha quando há problemas e desvios. É isso que nós queremos. Nós queremos ampliar a transparência. O tribunal, nós somos 800 pessoas, 500 auditores, e queremos multiplicar os auditores para 10 milhões de gaúchos auditores, na medida em que, acessando as informações que nós já estamos disponibilizando no nosso portal, sobre qualquer município, depois eu posso até desdobrar esse assunto, que tipo de informação nós estamos veiculando na internet, de tal sorte que qualquer cidadão possa exercer, sim, o papel de fiscal. É isso que nós queremos. Daqui a pouco eu vou querer saber como, então, para que isso seja mais efetivo realmente. Pois não. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a Lei de Acesso à Informação como uma ferramenta de fiscalização e participação mais ativa da sociedade nas decisões públicas. Aproveite o intervalo e participe da nossa conversa pelos contatos no e-mail conexãotv@unicinos.br e também pelas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. A gente já volta.